Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Perdão, capítulo 3 primeiro. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 8 e depois nós vamos para Êxodo, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Vamos abrir agora em Êxodo capítulo 12, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés, com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Vamos orar? Gostaria de incluir nesta oração a vida do Enzo. O Enzo, filho da Ana, do Gustavo, ele esteve internado, já recebeu alta hoje. Nós vamos orar para que ele tenha a recuperação completa. Também Dona Helena, avó da Carla, vamos orar pela vida dela. Não está passando muito bem, está em casa, mas vamos orar que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela.
Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos por tudo. Grande é o Senhor e digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui esta noite e te adoramos e te louvamos. Tu és Senhor da nossa vida, Tu és o Rei Santo Poderoso, Tu estás acima de tudo e todos, Tu és o nosso Deus adorado, o Deus a quem servimos, a quem amamos, o Deus de quem dependemos, o Deus que criou tudo aquilo que existe, e nada do que existe foi feito a não ser pelo Senhor. Tudo que o Senhor fez está aqui e nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Tua palavra que foi lida esta noite é uma palavra verdadeira, é a única palavra que é fonte de vida, que revela verdadeiramente o Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, que em Ti há vida, há poder, a transformação, a cura, a libertação. Por isso eu peço em nome de Jesus que estenda as Tuas mãos para curar todas as pessoas que estão me ouvindo esta noite e que precisam de uma cura, uma intervenção do Senhor. Seja esta cura espiritual, seja emocional, seja física, ó Pai. Lembramos aqui nesta oração da vida do Enzo, aquela criança, ó Deus, que ele possa ter a recuperação completa em casa, ficar bem. Lembramos também da dona Helena, estenda as tuas mãos sobre a vida dela, Senhor, para que tudo o que for da tua vontade possa acontecer na vida daquela senhora. Estende as tuas mãos sobre a vida dela, sobre toda a família, ó Pai. Traga, Senhor, conforto e consola os corações. Deus, pedimos, Senhor, para os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, pedimos por aqueles que se encontram enfermos. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar. E nós cremos no poder de Cristo Jesus, do nosso Salvador. Cremos no poder libertador, sarador, transformador. Eu peço em nome de Jesus que toques pelo Teu poder nos corações que me ouvem hoje, ó Pai, que estão me ouvindo pela internet. Senhor, estenda as Tuas mãos para trazer a cura completa e a libertação, ó Pai. Senhor, eu creio, Senhor, creio na manifestação do poder do Senhor. Ó Deus amado, venha falar conosco esta noite, na reflexão da Tua palavra, no momento da celebração da ceia do Senhor, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome somente. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo e Te agradecendo por tudo. Amém. Irmãos, essa noite eu quero vos falar sobre a Páscoa. Eu sei que eu já preguei várias vezes sobre a Páscoa do Senhor, e os irmãos já conhecem todo o contexto da Páscoa, mas hoje eu quero enfocar algo essencial nesta ministração, que está relacionado com a festa da Páscoa que foi inaugurada no Egito. Como vocês sabem, o povo de Israel, eles ficaram no Egito mais ou menos 4 séculos, ali no Egito. E eles então começaram a clamar a Deus, pedindo que Deus os livrasse das mãos dos egípcios, porque estavam sofrendo uma opressão. O ambiente já não era mais o ambiente hospitaleiro da época de José, porque José, como vocês sabem, foi levado ao Egito, e José se tornou governador do Egito, que era filho de Jacó, que mudou o nome para Israel. E como governador do Egito, ele trouxe toda a família, vieram cerca de 70 pessoas para o Egito. E ali ele estabeleceu essas pessoas, na terra de Gósen, e ali eles ficaram no Egito. E era muito hospitaleiro aquela época, porque José tinha salvo o Egito da destruição, então o faraó tinha grande gratidão pela vida de José.
Mas depois passou o tempo, José faleceu, o faraó faleceu, veio outro faraó que não conhecia José e que não conhecia as coisas do Senhor. Então, de alguma forma, começaram a oprimir o povo de Israel. Eles ficaram 4 séculos ali e eles começaram a clamar e a clamar e a clamar e a clamar a Deus por libertação. E aí Deus enviou Moisés. E Moisés foi ao Egito para libertar o povo de Israel. Vocês conhecem a história. E começou as pragas no Egito, a primeira, a segunda, a terceira, até a 9ª praga no Egito, que destruiu praticamente o Egito. E finalmente, então, Deus disse para Moisés: agora esta vai ser a última praga que eu vou lançar sobre o Egito, e finalmente Faraó vai deixar o povo sair. E foi exatamente o que aconteceu. E Deus instruiu Moisés como é que deveria ser feito, e ali instituiu a Páscoa. A Páscoa nada tem a ver com ovos de chocolate, muito menos com coelhos, como a nossa cultura expõe. Mas a Páscoa é uma palavra no hebraico que significa passagem. É quando então naquela noite Deus disse ao povo de Israel: vocês vão matar um cordeiro, vão pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito, macho, ou um cabrito, e vocês vão sacrificar esse cordeiro à tarde, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais, na verga da porta, ou seja, nos batentes da porta, e ali então vocês vão comer a carne assada desse cordeiro dentro de casa, e vão comer essa carne assada com pães sem fermento e com ervas amargas. E aí vão comer todos paramentados para sair, porque vai passar o anjo, e o meu anjo vai passar, eu vou passar entre o Egito, e na casa em que eu ver o sangue, eu vou passar por cima. Por isso Páscoa, passagem, eu vou passar por cima daquela casa, e não vou ferir o filho primogênito, mas na casa onde não estiver o sangue, eu vou ferir o filho primogênito dos homens e de primogênito de todos os animais. E foi assim aquela noite, inclusive o primogênito de Faraó foi ferido, morreram todos os filhos das casas onde não se havia o sangue. E aí então Faraó libertou o povo de Israel, eles saíram à pressa do Egito, como vocês conhecem a história. Essa metáfora da Páscoa, porque a Páscoa é uma festa que foi celebrada pelo povo judeu, foi sempre celebrada pelo povo judeu, e do jeito que a Bíblia ensinava, até o ano 70, depois da destruição do templo, eles não tinham mais como fazer o sacrifício dos animais, e aí então não celebravam mais a Páscoa. Mas essa Páscoa, ela é riquíssima em exemplos, em significados, ela é riquíssima na ilustração, porque ela ensina um monte de coisas para nós. Geralmente a gente utiliza a imagem da Páscoa como uma libertação, porque assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, a gente utiliza a imagem da Páscoa como sendo a libertação do povo do inferno, de Satanás, porque o Egito às vezes é uma representação da opressão do mundo, o faraó uma representação do próprio diabo, e Moisés tirando o povo do Egito é uma representação de Jesus, libertando as pessoas da mão do diabo, do pecado, e livrando eles desta opressão. Geralmente é assim que a gente simboliza a Páscoa, ou faz uma aplicação da Páscoa sobre a nossa vida. Mas hoje eu quero olhar não para a Páscoa como a saída num processo de conversão, quando a pessoa está escrava do pecado e ela é liberta. Não quero olhar para esse processo, porque eu creio que a palavra de Deus é tão rica, é uma fonte inesgotável, que ela tem assim múltiplas aplicações para a nossa vida em profundidade. Mas eu quero hoje olhar para a Páscoa como outra metáfora na saída do Egito, porque eu creio que a saída do Egito pode também ser um símbolo da nossa saída, não só na conversão, mas agora além da conversão, da nossa saída do presente século.
Ou seja, da nossa saída deste mundo natural, da nossa saída desta terra. Porque vocês sabem que a esperança da igreja é a volta de Jesus, quando Jesus vier para buscar o seu povo. Então esta terra é um grande Egito. E neste grande Egito há opressões de todos os tipos, e a igreja é oprimida, é perseguida neste grande Egito. Em alguns países, a igreja é perseguida politicamente, onde os governantes não deixam que haja o cristianismo, e a igreja é perseguida, é encarcerada, os irmãos têm que viver clandestinamente, escondidos, cultuar ao Senhor de forma escondida. Isso nos países muito comunistas, socialistas, e países como a Coreia do Norte e outros, onde a igreja é perseguida. Mas existem países como o nosso, em que a igreja ela é permitida acontecer. A igreja pode se reunir, como nós estamos fazendo aqui, não temos nenhum problema com a polícia, não temos nenhum problema com a política, mas a igreja é perseguida de outra forma. A igreja é perseguida culturalmente, a igreja é perseguida com leis que vão se estabelecendo, onde a gente não pode falar tudo que a gente sempre falou nos púlpitos, que aí já é passível de processo, é passível disso, daquilo, do outro. Então, culturalmente e filosoficamente, a igreja começa a ser perseguida, pressionada. Ela é perseguida nas mídias. Quando acontece alguma coisa maravilhosa na igreja, como a cura de uma pessoa, as mídias não se preocupam em noticiar nada, mas se tem um pastor que cai em pecado, que faz alguma coisa errada, já sai rapidamente: pastor foi pego em adultério, em roubo, em assassinato e não sei o quê, porque a igreja é perseguida, não tem jeito. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse: o mundo vos odeia porque me odiou e vai odiar vocês. Então a igreja sempre é perseguida, seja de uma forma, seja de outra. A igreja é perseguida e oprimida neste mundo. Somos zombados às vezes, somos ridicularizados como igreja do Senhor. Quanto mais você quer viver a santidade, mais ridicularizado e zombado e incompreendido você é. Então nós somos perseguidos e oprimidos de alguma forma. Por isso eu digo que este mundo é um grande Egito, e que mais cedo ou mais tarde, o nosso Moisés, que não é Moisés, mas é o Criador de Moisés, que é o Salvador da humanidade, que é o Senhor, único Rei eterno sobre toda a vida, este Rei um dia vai voltar para nos tirar deste grande Egito, e nós vamos sair daqui. Então a Páscoa também não só é a saída do povo de Israel do Egito, com mão forte, não só representa na questão da igreja a saída do pecado, na conversão, mas a Páscoa também representa uma saída que acontecerá, porque a Bíblia diz que um dia a trombeta soará, haverá uma voz de arcanjo, e aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrancados daqui com mão forte, assim como os israelitas foram arrancados do Egito, nós seremos arrancados deste lugar. Então eu acredito que a Páscoa representa também a nossa saída, e que ela venha breve, e muito em breve. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Podemos cantar depois aí alguma coisa nesse tipo, viu, Rodolfo? Vai pensando aí: Maranata, ora vem Senhor Jesus, que é a nossa saída deste lugar. Aleluia, glória a Deus, que bênção, é a nossa saída. Então eu quero falar sobre algo muito importante para todos nós essa noite. Eu quero falar sobre alguns princípios fundamentais para a vida de quem está de saída. Porque eu não sei se você quer ficar muito tempo aqui, mas eu estou de saída. Eu quero logo sair daqui, eu estou esperando a volta do Senhor. Então, para quem está de saída, à semelhança do povo de Israel que estava de saída, 400 anos depois, eles finalmente estavam de saída. Eu acredito que nós estamos vivendo no fim dos tempos. E dizem que o fim dos tempos começa quando Jesus vem.
e inaugura o fim dos tempos. Então agora nós estamos no fim do fim dos tempos. Para quem está no fim do fim dos tempos, quais são os princípios que precisam acompanhar e que precisam ficar na nossa vida, nós que estamos de saída? Estamos de saída. Quais são os princípios? Eu quero me basear aqui nesses princípios. Primeiro, quando eu leio a Páscoa, eu percebo que não se pode sair sem o Cordeiro. A Páscoa foi a saída do povo de Israel do Egito. Mas tinha uma coisa: não é de qualquer jeito que você sai. A chave para sair é o Cordeiro. Se não tem o Cordeiro, não sai. O povo de Israel estava lá 400 anos até que Deus disse: vocês vão sair, mas para sair, o Cordeiro precisa morrer. O Cordeiro é o elemento essencial da Páscoa. E a Páscoa é tão importante que Jesus lá na frente disse para os discípulos: eu ansiei muito comer convosco esta última Páscoa. Porque a Páscoa falava de Jesus. E quando Jesus comeu a Páscoa, ele instituiu a ceia que nós vamos participar hoje, que também está ligada à Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, a ceia é uma festa cristã. Então o Cordeiro era o elemento essencial. Não havia Páscoa sem Cordeiro. Não havia Páscoa sem Cordeiro. Poderia haver Páscoa sem bebidas, poderia haver a Páscoa sem pipoca, poderia haver a Páscoa sem cachorro-quente, poderia haver a Páscoa sem churrascos de picanha, poderia haver a Páscoa sem bandeirinhas, poderia haver a Páscoa sem luzes, mas não haveria a Páscoa sem Cordeiro. O Cordeiro é o elemento principal, porque o Cordeiro era a porta de saída do povo de Israel do Egito. Se não há Cordeiro, não se pode cogitar a saída, porque a saída só vai acontecer a partir do Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro. No verso 3 do capítulo 12, nós lemos Deus dizendo a Moisés: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Vocês vão sair, mas tome um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E ele explica como seria o cordeiro no verso 5, dizendo: ele é sem mácula e é macho de 1 ano. Ele não pode ter mancha, ele é macho de 1 ano e sem mancha. Não é qualquer cordeiro, é um cordeiro especial, é um cordeiro que não está manchado, é um cordeiro que não tem defeitos, é um cordeiro macho de 1 ano. Isso representava absolutamente o nosso Senhor, porque quando Jesus estava andando, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era sem mancha porque ele representava a pureza de Cristo, que veio ao mundo sem pecado e deixou esse mundo sem pecado. Ele nunca pecou, sempre viveu neste mundo sem pecado algum. Ele diz: ninguém me convence de pecado, porque ele não tinha pecado, ele não pecou. Ele é o Cordeiro sem mancha alguma. Preste atenção. Existem muitas variedades de animais e o povo de Israel poderia ter muitos animais dentro de casa, poderia ter pavões, poderia ter galinhas, poderia ter patos, poderia ter macacos, poderia ter cachorros, poderia ter gatos, poderia ter qualquer outro animal, mas nenhum desses animais serviria para tirá-los naquela noite do Egito. Nenhum desses animais, qualquer animal de estimação ou não que eles tivessem, não adiantaria. Eles teriam que ter o único animal que garantiria a libertação, que garantiria a proteção naquela noite fatídica no Egito, e o único animal seria o cordeiro ou um cabrito.
Não poderiam ser qualquer outra espécie, mas animal não é animal, é animal. Mas sangue não é sangue, é sangue. Mas o sangue do cordeiro é o sangue escolhido, porque nenhum outro sangue poderia protegê-los. Isso é algo essencial, ou seja, não existe saída sem cordeiro. E isso nos remete à realidade de que não se pode sair deste mundo. Um dia o Senhor vem nos buscar, mas não se pode sair deste mundo se você não tem o cordeiro. Se o cordeiro não está na sua vida e você não está na vida do cordeiro, você não sai. Você só sai do Egito se tiver o cordeiro. O Egito é este mundo e você só sai daqui se você tiver o cordeiro. Não tem como sair daqui sem a presença do cordeiro entre nós. Foi assim, ficou muito claro aquela noite. O povo de Israel foi muito bem instruído, dizendo: se vocês não tiverem o cordeiro, vai passar o anjo, vocês morrem aqui, vocês não saem do Egito. Mas se vocês tiverem o cordeiro, então vocês vão sair. Isso é uma lição para todos nós. Porque o cordeiro é a única porta de saída, é a única porta de saída. Sem Jesus não há como sair do Egito. Não há. Você pode se apegar nas religiões, você pode se apegar nos deuses das religiões, você pode ir para a Índia, para a China, você pode assumir as religiões orientais, você pode correr para cima e para baixo, acima e indo atrás de qualquer tipo de religião, que isso não vai garantir que você saia do mundo. Não há possibilidade, não há poder, não há nenhum outro Deus que possa tirar você desse Egito, a não ser o Cordeiro. Ele não é presta atenção, ele não é um cordeiro. Quando João Batista viu Jesus passando, ele não diz: eis um cordeiro. Se fosse um cordeiro, teria outro. Ele é o cordeiro. E o artigo definido aí está limitando exclusivamente a Cristo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, é só Cristo. Se você tem Cristo, você vai sair um dia daqui. Se você não tem Cristo, não tem como sair daqui. Você morre aqui, apodrece aqui, aqui você fica. Mas se você tem Cristo, um dia o Senhor vem nos buscar e nós sairemos deste lugar. Aleluia. Glória a Deus. É o Cordeiro. Sem Jesus não há como sair do Egito. Mas além de ter o Cordeiro, eu preciso, para a saída do Egito, eu preciso também entender que o Cordeiro precisa ser sacrificado. Não adiantava o povo de Israel ter o cordeiro, deixar o cordeiro ali, mas não participar do sacrifício do cordeiro. O cordeiro precisa ser sacrificado. Tem muita gente que fala em Jesus, mas não percebe a necessidade de entender Jesus como o único sacrifício que assumiu o seu lugar. Não existe saída sem o cordeiro sacrificado. O cordeiro estava com Deus, veio para nós, mas ele precisa ser sacrificado para poder nos livrar, nos libertar. Porque quando olhamos para o texto, o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde, como Jesus foi sacrificado à tarde. E a morte do cordeiro era essencial, porque o cordeiro estava assumindo o lugar do filho primogênito. Eles iriam aprender claramente o que é a substituição. Era o filho primogênito que devia morrer, mas o cordeiro, a morte do cordeiro substituía a morte do filho primogênito. É interessante porque Jesus, falando com seus discípulos no dia da Páscoa, disse em Lucas capítulo 22, verso 15, Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque Páscoa tem a ver com morte do cordeiro. Então Jesus está falando: eu comi essa Páscoa, desejei comer com vocês antes que eu morra. Porque ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus e ele precisava morrer para assumir o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter liberdade para sair daqui. Sem a morte do Cordeiro, nós estávamos presos, nós estávamos aprisionados nesta esfera deste mundo e não tínhamos como sair. Se o Cordeiro não morresse, o nosso lugar seria aqui, daqui para o inferno, nós estaríamos presos. Se você olhar os homens podem pegar foguetes e sair um pouco da terra, mas eles logo têm que voltar para cá. Nós estamos presos nesse planeta, não tem como sair daqui.
Mas se você entendeu o sacrifício da cruz, um dia não vai haver lei gravitacional que possa nos segurar aqui, porque nós sairemos deste lugar para a glória, estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Ah, que maravilha. A cruz é essencial. A morte do Cordeiro. Jesus se identifica com esse Cordeiro, dizendo que ele vai padecer. A morte de Jesus é essencial para a libertação. Jesus não foi morto pelos judeus. Jesus não foi morto nem pelos romanos. Ele se doou para morrer, porque ninguém podia matar Jesus. Tem um antissemitismo aí tolo, que levanta a ideia de que os judeus mataram Jesus, nós temos que perseguir os judeus. Ora essa, não havia judeu no mundo que pudesse matar o Senhor. Nem mesmo os romanos. Jesus disse para Pilato, nenhuma autoridade teria se não fosse dada do alto. Quem é Pilatos para matar Jesus? Pilato não teria poder nenhum, porque Pilatos não é nada perto de Jesus. Antes que Abraão existisse, Jesus já existia e o criou. Quem é Pilatos? Um verme, uma formiga perto de Jesus não é nada. Jesus é o Criador do universo, que com uma palavra criou todas as coisas. Não há como um homem matar Jesus. Ele disse, nem a morte tem poder nenhum sobre mim, porque eu me entrego à morte, já que ele não pecou. A alma que pecar, essa morre, mas a alma que não pecar tem vida. E Jesus nunca pecou, então ele não podia morrer. Não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos quem matou Jesus, foram os nossos pecados. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele precisava morrer por nós. Pedro, quando disse, não, tenha misericórdia de ti mesmo, ele disse, para trás de mim, Satanás. Você não entendeu? O diabo estava usando Pedro para tentar fazê-lo desistir da morte vicária, porque a morte de Cristo foi substitutiva, foi vicária, ele morreu pagando o nosso preço e substituindo o nosso lugar. Então não tem como sair do Egito se o cordeiro não morrer, ele precisa morrer. A morte é essencial para a libertação. Precisamos contemplar na nossa vida o Cristo crucificado, senão não saímos. Precisamos entender que Cristo, quando morreu, substituiu o nosso lugar. Precisamos entender e aceitar essa morte de Cristo como substitutiva. Precisamos olhar para a cruz. A cruz é absolutamente importante na nossa vida, na nossa caminhada, porque a cruz representa Deus sendo morto no nosso lugar, e representa a nossa salvação, representa o nosso perdão. Nós devíamos, e a nossa dívida era a morte, mas ele pagou a nossa morte morrendo em nosso lugar. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu estou livre da morte. Por isso Jesus diz, quem crê em mim nunca morrerá. Podemos até morrer fisicamente, mas jamais morremos espiritualmente. Um dia vamos ressuscitar. Não há túmulo que possa segurar o nosso corpo, porque quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode pegar um morto em Cristo, você pode pegar um cristão que morreu e queimá-lo, esquartejá-lo, torná-lo pó, fazer dele, jogar os seus pedaços aos peixes, ao mar, e acabar com esse corpo, e trazer cimentos, e colocar chumbo, e seja o que for, no corpo. Mas um dia, nós ressuscitaremos e nada poderá segurar o nosso corpo. Nada poderá segurar. Não há verme, não há doença, não há nada que possa segurar. Não há lei gravitacional que possa segurar o nosso corpo. Nós receberemos um novo corpo glorioso e nada poderá nos segurar. Nada. Porque ele morreu para nos dar a vida. A saída do Egito depende da morte do Cordeiro. Ele tem que morrer para o povo sair. Enquanto ele não morre, o povo está lá. E estamos aqui. Agora ele morreu, então estamos aguardando só a saída, que acontecerá, a qualquer momento acontecerá. Se ele não tivesse morrido, nós estaríamos presos para sempre aqui e não haveria esperança para nós. Ele morreu há 2000 anos atrás e por isso nós estamos só aguardando a saída. Estamos de mala preparados. Tem mais esse ponto aqui, eu não posso falar antes. Maravilha, fico empolgado, já vou falando os pontos da frente. São 728 pontos? Não.
Rapidamente vamos acabar. A cruz é essencial. Não bastava ter o cordeiro por perto, ele teria que ser sacrificado. Você precisa contemplar Cristo sacrificado pelo seu pecado. Ele morreu. Mas além disso, não existe saída sem o sangue do cordeiro aplicado. Porque ele ter sido sacrificado é uma coisa, mas o sangue dele precisa também estar aplicado agora na minha vida. Porque se eu souber que ele morreu, mas aquilo for apenas uma projeção histórica de 2000 anos atrás e não tiver interferência no meu ser hoje, então o sangue dele não está aplicado a mim. Ele morreu, mas o cordeiro, na época que Israel estava no Egito, o cordeiro tinha que morrer à tarde, mas eles tinham que coletar o sangue. Porque o sangue precisava ser passado na porta. Se o cordeiro tivesse morrido, mas o sangue em alguma casa não estivesse na porta, embora o cordeiro morreu, mas se ele não tiver o sangue, quando passar o juízo de Deus, ele vai morrer. Porque o juízo de Deus só respeita o sangue. Presta atenção, não é o seu sangue, não é o meu sangue. Deus não está preocupado com o nosso sangue, porque nós somos pecadores. Não é o nosso sangue, nós pecamos. Nosso sangue estava contaminado pelo pecado. O nosso sangue era apenas um resultado da nossa própria vida, e a nossa morte era o resultado do nosso pecado. Mas Deus olha para o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, que era o sangue do Filho de Deus, que desceu e viveu como homem e nunca pecou, e pagou o nosso preço pelo seu sangue. É por isso que João diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo, não é o meu sangue. Se eu for executado, se eu for morto, se cortarem, se derramarem o meu sangue, esse meu sangue não tem poder para me livrar do Egito, não tem. Mas o sangue do Cordeiro tem. O sangue do Cordeiro pode livrar da morte. Então imagine que alguém tenha matado o Cordeiro, participou, viu a morte do Cordeiro, mas não aplicou o sangue. Vai passar o anjo, e o anjo não disse assim: quando eu ver que você matou o Cordeiro, então vou passar de largo. Não. Quando eu ver o sangue de Cristo precisa estar aplicado à minha vida, ao meu coração, ao meu ser. Só há uma forma de sair deste mundo, é se o sangue de Cristo estiver sobre nós, nos cobrindo. O sangue de Cristo, o que é ter o sangue de Cristo aplicado sobre a nossa vida? É dizer: Senhor Jesus, eu aceito o teu sangue na minha vida, onde o Senhor derramou o seu sangue para me purificar, e eu sou purificado não pelas minhas obras, não pelos meus esforços, não pelo meu bom comportamento. Tudo isso é apenas resultado de alguém que foi purificado. Eu sou purificado pela tua morte, é a tua morte que me deu a salvação. Então é o sangue de Cristo, não é o teu sangue, é o sangue de Cristo que precisa estar na porta. Quando você chegar no céu, só há uma forma de você entrar no céu, não é pelos seus esforços, não é pela sua luta, não é pela sua igreja, não é pela sua denominação, não é pela sua religião. Você só entra no céu se o sangue do Cordeiro estiver cobrindo a sua vida. É quando você coloca-se debaixo de Cristo. Ele diz: Senhor, não tenho nada, eu preciso de ti, tu és o meu único Senhor. Tu és o meu único Salvador, e se vou à glória, só vou por causa do Senhor. Não é por meus esforços que vou. Então o sangue precisa ser aplicado. Agora, quando o sangue está aplicado, nós temos a marca de Cristo em nós. Quando você tem a marca de Cristo em você, você tem o sorriso, você tem o brilho de Cristo na sua vida, você tem a paz de Cristo no teu coração, você tem a presença de Cristo em você, você tem a ação de Cristo em você, você tem o perdão de Cristo em você. Onde você vai, você tem o cheiro de Cristo, porque Cristo vive em você. Isso é ter o sangue aplicado. Se o sangue dele está aplicado em mim, o cheiro dele está em mim. Se o sangue dele está aplicado em mim, a presença dele está em mim. Em mim. Quando você tem o sangue, você tem a marca da pessoa. Se o DNA dele está aplicado em mim, eu tenho a marca dele na minha vida. Então eu sou dele, porque ele me comprou pelo seu sangue.
Isso é ter o sangue aplicado. Quando os israelitas passaram o sangue, aplicaram o sangue na porta de suas casas, eles estavam dizendo: sobre mim, sobre minha família, há uma proteção, e a proteção é do Cordeiro. Isso aí não é uma mandinga? Isso não era nenhuma macumba, nada a ver com isso? Era apenas uma representação de que o Cordeiro tinha morrido no lugar do filho mais velho. E quando eles aplicaram, eles estavam aceitando aquela morte do Cordeiro em lugar do seu filho mais velho. E não adiantava fazer nada, não adiantava segurar o filho nos braços, não adiantava dizer assim: não, meu filho ninguém pega, não adiantava passar folha de arruda em cima do filho, não adiantava jogar água benta em cima do filho, não adiantava proteger de qualquer forma o filho, não adiantava jogar lágrimas em cima do filho, não adiantava colocar o filho dentro de um cofre fechado. Se não tivesse o sangue na porta, o anjo passaria e o filho morreria. Não adiantava mandar o filho viajar para qualquer lugar, ele morreria onde estivesse, porque se não tiver o sangue, o filho vai morrer. Agora, se você tiver o sangue, o filho pode dormir aonde quiser, pode dormir na sala, pode dormir no quarto, pode dormir com roupa, sem roupa, pode dormir, pode estar tomando banho no banheiro, pode estar brincando, pode estar fazendo o que for, porque se tiver o sangue na porta, ele está coberto pelo sangue. O que nos leva ao céu é o sangue de Cristo, é o que nos tira daqui. Não existe saída sem o sangue do Cordeiro. Eu preciso ter uma experiência de aplicar o sangue do Cordeiro, mas também não existe saída sem se alimentar do Cordeiro. Porque quando o sangue está ali, Deus ainda disse: vocês comem a carne assada no fogo. Se alimentar do Cordeiro. Quando o Cordeiro morreu, quando o sangue foi passado, agora a carne é alimentada. É alimento. Ou seja, Jesus disse: o meu corpo é verdadeiramente comida. Nós não comemos o corpo de Jesus quando tomamos a ceia. A ceia é apenas uma representação. Nós comemos o corpo de Cristo quando nós vivemos em comunhão com Cristo. Quando nos alimentamos dele todos os dias, nos alimentamos de sua palavra, nos alimentamos de sua presença, nos alimentamos orando a ele, nos alimentamos ouvindo sua voz, tocando nele, sendo tocados por ele. Isso é que nos faz ser alimentados pela carne do Cordeiro. Deus disse: vocês comam a carne assada no fogo. Comam a carne do Cordeiro. Você tem comido a carne do Cordeiro no dia a dia, ou seja, você tem se alimentado da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a palavra. Você tem se alimentado da palavra de Deus, se alimentado dos ensinamentos de Jesus, se alimentado da presença de Jesus todos os dias. Só há uma forma de sair do Egito: se você estiver comendo a carne do Cordeiro. Ou seja, tem que ter o Cordeiro, é o elemento principal. Tem o sacrifício do Cordeiro, é fundamental. Tem o sangue do Cordeiro aplicado, é essencial. E tem a carne do Cordeiro, que é indispensável. Temos que nos alimentar do Cordeiro. Não só isso, ele disse, o texto é riquíssimo, daria para ficar falando a noite inteira sobre isso. Ele disse: olha, você vai comer a carne do Cordeiro, mas vai comer não só a carne, você vai comer com pães sem fermento. Pães ázimos, talvez esteja na sua Bíblia. Significa pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque a Bíblia trabalha com simbologia também, e o fermento é um símbolo da corrupção. O fermento na Bíblia, não é que o fermento, você não pode comer fermento no pão, não é isso. É um símbolo, biblicamente, da corrupção. Então o pão sem fermento era um símbolo da vida em santidade. Para sair daqui, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O sangue do Cordeiro, a carne do Cordeiro vão me levar a uma vida de santidade. A santidade é essencial, porque ela vem com a morte do Cordeiro. Não há pão sem fermento que possa ser comido sem a carne. A carne é comida junto com o pão, porque a carne leva ao pão. E o pão é o resultado de comer a carne. Então você não come a carne do Cordeiro só a carne, você come a carne com o pão. Porque ao mesmo tempo que você se alimenta de Jesus, você participa da santidade de Cristo. Santificação é o quê? Separação do pecado.
Isso é santidade? Santidade é dizer, olha, eu estou fazendo isso errado, preciso mudar. Santidade é você ver aqui e de repente ouve uma mensagem que diz, olha, você está pecando nessa área, você diz, eu tenho que mudar, vou parar de fazer isso. Isso é santidade, quando você deixa o pecado de lado. Então a santidade é essencial, ela vem com a morte do cordeiro, ela é comida juntamente com a carne do cordeiro, ou seja, o pão sem fermento come-se junto. Come-se junto. Não só se come o pão sem fermento, mas também naquela noite se comia uma coisa que se chama erva amarga. Talvez fosse uma espécie de agrião, de rúcula, ou de jiló. Era uma erva amarga que eles estavam comendo junto com o pão. E essa erva amarga representava os anos de escravidão que eles estavam vivendo. E quando se olha para os anos de escravidão, se vê o arrependimento, a mudança de vida. Então, para sair do Egito, precisa ter a erva amarga, ou seja, precisa ter arrependimento da velha vida. Precisa ter mudança de vida, porque ela representava, olha, aquilo que foi era escravidão, mas aquilo que vem é a liberdade. Para sair da escravidão para a liberdade, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida. As ervas amargas representavam toda aquela condição de arrependimento, de mudança de vida que iria acontecer com o povo de Israel. Só se sai do Egito com mudança de vida, com arrependimento. Vejam que é riquíssima a simbologia, mas fala da nossa realidade hoje. Se você tem o cordeiro na sua vida, se você come da carne do cordeiro, se você aplica o sangue do cordeiro na sua vida, em comunhão com Jesus, se você participa de uma vida de santidade, você também participa do arrependimento. Não se pode sair sem arrependimento. Mas existia outro elemento absolutamente importante. Deus deixou claro e disse, vocês comam, mas comam tudo prontos para sair, comam de maquiagem. Passe o secador no cabelo, quem tem cabelo. Penteie a barba, penteadinha, bonitinha. Mantenha a camisa de manga comprida, o sapato no pé e o cajado na mão. Significa o quê? Êxodo capítulo 3, verso 7 diz, e disse o Senhor, não, 3, 7 não, verso 11, diz assim, do 12, 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que comer, mas tinham que comer pronto. Tinham que comer arrumado. Isso significava o quê? Eles não podiam comer de qualquer jeito. Eles tinham que estar em prontidão para sair. Só sai quem está preparado para sair. Jesus falou da preparação várias vezes, inclusive na parábola das 10 virgens, onde ele diz que 5 virgens estavam sem preparo, não tinham azeite em suas botijas, mas 5 tinham azeite, estavam preparadas, e quando saiu o noivo, as 5 preparadas entraram, mas as 5 que não estavam preparadas ficaram. Deus sempre fala da preparação. Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis o dia. Então a preparação é a vigilância constante, todos nós precisamos estar preparados, não podemos estar assim relaxados, não, vou ficar aqui mesmo, acho que a vida é isso aqui. Não, nós estamos preparados para subir. E a pergunta essa noite é, você está preparado? Se a trombeta soar agora, você está preparado para sair do Egito? Se passar o anjo da morte, você está preparado para não ser morto? Mas para o contrário disso, ser livre, porque o julgamento de Deus se apressa em vir ao mundo. O julgamento de Deus se apressa em vir a este mundo. O mundo vai de mal a pior. As circunstâncias do mundo são mais do que assoladoras e opressoras. O mundo está piorando, a situação financeira do mundo está entrando num caos. Países como o país de Gales, como a Inglaterra, estão entrando em colapso financeiro. Tem amigos que moram lá no país de Gales. E uma amiga me compartilhou, dizendo, olha, aqui no país de Gales, que era um país de primeiro mundo, pertencendo à coroa britânica, ela disse, hoje as pessoas estão fazendo opções em pular refeições. Às vezes almoçam, não jantam. Se jantam, não almoçam. E às vezes tem que optar entre ter dinheiro para o aquecimento da casa, porque o frio é intenso, ou comer. Você escolhe, quer passar frio ou fome.
Isso é uma realidade, está acontecendo no mundo. Um caos que está vindo sobre o mundo cada vez maior, porque o juízo de Deus já pode ser escutado. Desde os céus estão se apressando para vir sobre a terra, mas o Senhor vai nos tirar daqui. O Senhor vai nos tirar deste lugar. E a pergunta é: você está pronto para sair? Está com o cajado na mão? O cajado na mão é a mala. Está com a mala na mão? Está com a mala na mão, preparada, está com o celular em punho. Não vai precisar de celular na glória, glória a Deus, mas vamos fazer isso metaforicamente. Está com o celular na mão, guardou o carregador do celular dentro do bolso, está com o tênis no pé, está com a jaqueta no corpo, preparado. Precisamos estar em prontidão. A vida do cristão, uma vida em eterna prontidão. Você não sabe quando será o seu chamado. Pode ser hoje à noite, pode ser aqui no meio do culto. Você cai aí, chamamos a ambulância, oramos, e se Deus te levar, te levou, não tem como fazer mais nada. Você não sabe se sai daqui, se chega na sua casa. Você não sabe se dorme hoje à noite e acorda amanhã. Você não sabe. Ninguém sabe. Só Deus sabe do seu futuro. Você está preparado? Se Deus disser, é hoje que eu vou te chamar, você está preparado para sair daqui? Ou a gente está muito agarrado? Não, peraí, deixa eu resolver primeiro um negócio. Ficou um ponto para trás aqui, outra coisa ali. Você está preparado para sair deste lugar? O povo de Israel precisava estar preparado. Comer a Páscoa é estar preparado todos os momentos. Porque o Senhor virá nos buscar e precisamos. Quem está para sair tem que estar preparado. Não dá para você falar assim, espera um pouquinho que eu vou passar um secador no cabelo. Não dá tempo. Não dá para você dizer, espera um pouquinho que tem uma... Deixa eu ir ao banheiro primeiro. Não dá tempo. Você está preparado? Não se pode sair sem prontidão. Mas outro elemento importante, eu vou terminar aqui. Não se pode sair sem o clamor. Êxodo capítulo 3, que nós lemos, verso 7, diz o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. A igreja precisa clamar ao Senhor, nós precisamos orar, orar, orar. Jesus nos ensinou naquela parábola daquela senhora que foi se deparar com um juiz injusto, onde ela clamava para que o juiz fizesse justiça. E ele começa a parábola e no começo da parábola está escrito assim: e propôs-lhes uma parábola para que eles entendessem que precisavam orar sempre sem parar, sem desistir. O povo de Israel saiu do Egito porque estava clamando, orando ao Senhor. Ora vem, Senhor, ora vem nos tirar daqui. E a igreja precisa de um clamor. Nós precisamos começar a clamar e a orar. Alguém pode dizer, não vou orar não, porque aí o Senhor vem e eu fico. Não, nós estaremos orando, a igreja estará orando, a igreja no mundo, o Espírito Santo está levantando a igreja para orar. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos clamando, nós estamos cantando, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é um clamor que precisa ser levantado no meio da igreja. Nós precisamos clamar para que o Senhor volte buscar a sua igreja. A situação vai piorar cada vez mais e nós precisamos clamar pela volta do Senhor, porque Ele é o nosso noivo e nós vamos subir com Ele para a glória. Devemos clamar e orar para que outros se convertam, mas clamar e orar para que o Senhor volte. É preciso um clamor. O Espírito Santo está levantando um povo que está clamando. Ora vem, não dá mais. Eu converso com a Carla às vezes, a gente diz assim, não dá mais para viver nesse mundo, não está dando mais. Não está dando, as coisas estão piorando cada vez mais. Aquilo que deveria ser justiça se torna injustiça. Aquilo que é certo se torna errado. Aquilo que era errado se torna certo. Há uma violência crescente. Há ondas de enfermidades e de mortes para todos os lados. Há perseguições. Há tragédias de todos os tipos. Precisamos clamar ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, é um clamor das Escrituras. Maranata é um clamor das Escrituras.
O povo de Israel clamou, 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 e Deus enviou Moisés. E Moisés os tirou do Egito. Quando a igreja clamar, 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 o Senhor Jesus voltará e nos tirará deste Egito. Por isso não se sai daqui sem uma esperança de um novo lar. Para que haja clamor tem que haver esperança. Você não vai clamar para Cristo voltar se você não tem esperança de ir para o céu. Mas se você tem esperança, a esperança gera o clamor. E o clamor se deleita na esperança. Quando a gente ora, ora vem Senhor Jesus, é porque a gente tem uma esperança, assim como o povo de Israel tinha uma esperança. Havia uma promessa: eu vou levar vocês para uma terra larga, não é uma terra estreita, não é uma favela que eu vou levar vocês. Eu não vou levar vocês para uma terra morta, para uma terra árida, infrutífera, estéril, não. Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra larga, espaçosa, boa de viver. O povo de Israel tinha essa esperança de um lar. Até então eles eram escravos, eles queriam um lar. Assim é a igreja. Aqui neste lugar não é o nosso lar aqui. Você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom salário, você pode ter uma família excelente, mas este não é o seu lar, não é. Há um clamor dentro do seu coração que clama por um lar diferente, eu tenho certeza disso. Porque a gente percebe que tudo aqui é perene, tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. Você tem uma boa casa e daqui a pouco começam a aparecer rachaduras na parede. Você tem uma casa bonita e daqui a pouco a pintura começa a envelhecer e você precisa pintar de novo, e depois pintar de novo, e depois pintar de novo. Você tem uma casa limpa e daqui a pouco a poeira já tomou conta das coisas, você precisa limpar a casa, e limpar a casa, e limpar a casa. Porque tudo é passageiro, porque tudo é transitório. Você tem uma ótima família, e o tempo vai passando, os filhos vão casando, vão saindo de casa, o ninho vai ficando vazio, a morte vai chegando, a velhice vai chegando, os parentes vão morrendo, as festas vão acabando. Você vê que tudo aqui é passageiro, não importa. Você pode se agarrar no que quiser, mas de vez em quando a gente começa a pensar no tempo do passado e dá uma saudade que perfura o coração, quando a gente lembra de pessoas que estavam aqui, que fizeram parte da nossa vida e que andaram com a gente, que comeram nas mesas com a gente e que sorriram com a gente, que conversaram com a gente e já não estão mais. A gente visitou lugares que hoje já não são mais os mesmos. A gente participou de banquetes que hoje já não fazem mais sentido, porque o tempo vai passando, vai passando. Aqui não é o nosso lar, não há descanso aqui. Aqui é tudo passageiro, transitório, aqui é tudo inseguro. Aqui tudo passa, tudo quebra, tudo estraga. Aqui tudo se corrompe, aqui tudo se deteriora. Não tem como preservar as coisas aqui, por mais que você seja alguém meticuloso, você não consegue preservar as coisas, não consegue. Não consegue. Eu gosto muito de livros e fico pensando toda vez, como é que eu posso preservar o livro? E aí descobri, não, vou colocar o livro dentro de um plástico. Eu coloco os meus livros dentro de plástico, mas daqui a pouco eu vou ver eles estão amarelos dentro do plástico. Não tem jeito de preservar, tudo vai amarelando, tudo vai estragando, tudo vai enferrujando, porque tudo passa neste lugar, porque aqui não é o nosso lar, não é o nosso lar permanente, aqui não tem descanso permanente, nosso lar é outro. E sabe qual é o sentimento que nós vamos ter quando chegar na glória? Eu tenho certeza que nós vamos ter esse sentimento quando chegarmos lá. Chegamos em casa, este é o nosso lar, aleluia. Então tem que ter essa esperança, viu? Dentro do coração, e essa esperança gera o clamor. Senhor, venha buscar, venha buscar, venha levar a sua igreja, ora venha, toca a trombeta, toca. Senhor, manda um anjo tocar logo essa trombeta, e nós estamos aguardando. Será que estou ouvindo um clamor? Será que estou ouvindo uma trombeta tocar? A gente tem que estar toda hora esperando a volta de Jesus, porque o nosso lar é outro. Por isso Jesus disse em Lucas 22:16, no momento da Páscoa, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quer dizer, até que tem um momento específico onde isso vai acontecer novamente. A esperança é viva no coração do cristão. Então, irmãos, a marca de quem vai sair é essa. Quem está de saída aqui em nome de Jesus? Quem está de saída? Você está de saída, amém? Está de saída?
Só a Sofia levantou a mão lá atrás. Quem está de saída aqui, em nome de Jesus? Só os irmãos lá atrás. Quem está de saída? Nós estamos de saída. Aleluia. Vamos ficar em pé. Não se sai sem cordeiro. Não, o cordeiro é a peça principal. É a chave principal, é o cordeiro. Sem o cordeiro ninguém sai. Se não tiver cordeiro, você morre. Mas se tiver cordeiro, você está livre. A diferença é o cordeiro. A diferença não é a cor do seu cabelo. A diferença não é o tamanho da sua barriga. Não, não, não. A diferença não é o teu corpo físico. A diferença não é a tua intelectualidade, o quanto dinheiro você tem ou não tem no banco. Essa não faz a mínima diferença. A diferença é o cordeiro. Se você tem o cordeiro, então tudo é diferente. Agora, se você não tem o cordeiro, mas o cordeiro precisa ser sacrificado. Eu preciso contemplar o meu pecado. Ele pagou o meu preço. E o seu sangue precisa estar uma marca na minha vida. Quem tem a marca do sangue, o sangue de Cristo está em você, te cobrindo de todo o pecado. Aleluia. Te cobrindo. Uma moça em Umuarama teve um sonho. E ela contava o sonho. E no sonho, ela estava vestida com uma roupa vermelha. Uma roupa de luxo vermelha. Que servia tanto para a guerra quanto para uma festa. E de repente vinha num navio, eu chegando com a minha esposa, e nós estávamos com a mesma roupa. Roupa vermelha. Vermelho é o sangue do Cordeiro. Não há outra roupa que possa nos cobrir a não ser o sangue de Jesus. Ah, se o sangue de Jesus não está em nós, as nossas vergonhas se aparecem. Nós estamos condenados, mas se o sangue estiver, por isso a gente come a carne do Cordeiro. O comer o pão desta noite não é apenas um ritual, onde você pega um pedacinho de pão, mal mastiga, engole. Não é isso aí. Isso é apenas uma representatividade. Nós precisamos aprender a trabalhar com as simbologias. Isso é uma representatividade de que nós comemos no dia a dia a carne de Cristo Jesus. A gente não senta para almoçar sem Cristo, a gente não levanta da mesa sem Cristo. Cristo está presente em nossa vida. Por isso a santidade nos acompanha. O arrependimento faz parte de nós. A prontidão é algo que está na nossa vida. O clamor é algo que faz parte da nossa vida. E a esperança está no nosso coração. Quem sai daqui tem cordeiro. Quem sai daqui tem santidade. Quem sai daqui tem arrependimento, mudança de vida. Quem sai daqui tem prontidão. Quem sai daqui tem clamor. Quem sai daqui tem esperança. Todos esses elementos são essenciais para nos preparar, porque o anjo da morte está saindo. Ele está saindo. O Egito será julgado como nunca antes na história. Apocalipse nos mostra a revelação do fim dos tempos, quando Deus derramará suas taças sobre a terra. E a situação vai ficar muito pior, inimaginavelmente muito pior do que hoje nós vivemos aqui. Não há cineasta que possa imaginar a expectação terrível do que virá sobre esta terra. Mas Deus está nos dando a chance de sair daqui. De sair daqui. Pecados ficaram sem juízo sobre esta terra, mas nada passa aos olhos de Deus. Os homens continuam enganando, mentindo, roubando, destruindo. Quem é para fazer a justiça, deturpa a justiça em nome do dinheiro, da corrupção, da malícia. Mas um dia Deus julgará toda esta maldade. Um dia Deus julgará.
Estamos prontos? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, esta noite ouvimos a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, verdadeira. E nós queremos, ó Deus, a Tua presença na nossa vida. Não conseguimos sair do Egito sem o Cordeiro. O Cordeiro é essencial. Senhor Jesus, Tu és, Senhor, essencial, fundamental, imprescindível na nossa vida. Que o Teu sangue esteja sobre o nosso coração, a nossa vida. Que o Teu sangue esteja aplicado sobre cada um de nós. Que possamos entender o sacrifício do Cordeiro, comer do pão sem fermento, comer da carne do Cordeiro todos os dias da nossa vida. Senhor amado, venha fortalecer a Tua igreja, para que a Tua igreja entenda que é preciso santidade, é preciso santidade. O pão é sem fermento, é preciso arrependimento, a erva é amarga, é preciso mudança de vida. É preciso, Senhor, é preciso vigilância. Prontidão é algo que não pode nos abandonar. É preciso, Senhor. É preciso, Senhor, um clamor todos os dias. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Clamamos ao Senhor, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a Tua vinda, porque há uma esperança viva que não morre. Um dia entraremos no nosso lar. E assim fazemos em nome de Jesus. Cantemos essa noite com alegria em nosso